fazer só meu. Meu filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Meu filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Meu filho, eu quero ser teu Deus. Porque eu te amo. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Meu filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é o meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Cante o meu caminho, o meu caminho é do Mestre, a nossa esperança, a minha esperança é do Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama, me ama. As ondas grandes vêm tentando me afastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Cante isso, irmãos. Meu coração é do meu Mestre, nosso caminho, o meu caminho é do Mestre, a minha esperança é do Mestre. Paizinho querido, nós entramos mais uma vez, ó Deus, na Tua presença, Pai. Primeiramente para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado por ser o nosso Mestre, por ser aquele que nos guia, Pai. Por ser a nossa esperança, Jesus.
Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às ondas, à tempestade, o Senhor tem estado conosco e o Senhor tem nos guiado. O Senhor tem segurado a nossa mão, Pai. Nós não afundamos, porque o Senhor tem vindo ao nosso encontro e tem tido misericórdia de nós. Nós devemos a Ti tudo que nós temos, Pai. Tudo que nós somos, a razão da nossa existência pertence a Ti, ó Deus. O ar que nós respiramos pertence a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, que esse entendimento esteja, Pai, firmado no nosso coração de que sem Ti nós não somos nada, Pai. E é também por isso, Deus, que nós nos reunimos, Pai, mesmo distantes, mas em espírito, Pai, para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Para glorificar o Teu santo e eterno nome por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te adoramos nessa noite, Pai. Eu peço que o Senhor escute as nossas orações a Ti neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Escuta as orações dos Teus filhos, Pai, o clamor que será feito nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Espírito Santo de Deus, venha nesses dias, Pai, em nome de Jesus. E nessa noite transformar a nossa vida, Pai. Efetuar a mudança necessária, aquilo que o Senhor espera de nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa mente seja renovada, que a nossa força seja renovada, Pai, que a nossa confiança e segurança em Ti seja renovada nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus. Pra Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é Te louvar, cante isso. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, pra Te adorar, pra Te adorar, dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amor. Entrega o teu coração, Senhor, nestes dias. São dias de confiar no Senhor, irmãos. São dias de entregarmos o nosso coração, irmão. De nos colocarmos aos Seus pés. Não somente nesses momentos, irmãos, mas todos os dias. Quem não está confiando no Senhor nesses dias está inseguro. Quem não tem colocado o seu coração diante do Senhor nesses dias está vivendo um caos. Não consegue encontrar perspectiva de mudança. Não consegue encontrar descanso, não consegue encontrar alento para a alma, para as aflições. Somente aqueles que estão no Senhor, irmãos, conseguem enxergar além do que está acontecendo ao nosso redor. Somente aqueles que estão no Senhor, irmãos, conseguem enxergar além das muralhas de Jericó. Somente aqueles que estão no Senhor conseguem enxergar além do gigante. Por maior que ele seja, somente aqueles que estão no Senhor podem confiar que o Senhor vai derrubá-lo. Antes de começar, eu estava vendo, até compartilhei ali no Instagram da igreja, uma frase, uma canção do irmão Lázaro, que eu comecei até cantando aqui,
de uma outra canção, na verdade, em que ele fala que aqui as enfermidades podem nos assolar, mas na nova realidade, naquilo que está por vir, que ele canta, né? Eu vou subir. Lá não haverá esse tipo de problema. Somente o crente, irmãos, em Jesus Cristo, consegue enxergar além disso. Somente os filhos de Deus conseguem enxergar além disso nesses dias. E se você não derramar o seu coração diante do Senhor, se você não se colocar por inteiro diante dele, você pode ficar inseguro, você pode viver incertezas. Se coloque diante do Senhor, irmãos. Que esse momento, irmãos, que nós estamos tendo aqui, não seja apenas você assistindo uma live, não seja apenas você assistindo eu tocar um violão e cantar. Eu não faço isso muito bem, irmãos. Isso aqui não é um show, não é... Mas que você possa ir no seu lar, na sua casa, com os seus, dobrar o seu coração ao Senhor. Reconhecer que sem Ele nós não somos nada, irmãos. Reconhecer que há necessidade de que Ele te guie, de que Ele te guarde nesses dias. Glorifique ao Senhor, irmãos. Glorifique ao Senhor. Com tudo que você tem, com toda a sua força, com todo o seu amor. Glorifique ao Senhor. Eu te louvarei. Cante isso. Não importam as circunstâncias, eu adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, eu adorarei. Somente a ti, Jesus. Só o Senhor é digno do nosso louvor. Independente das circunstâncias, Pai. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Nós te adoramos, Pai. Nós rendemos a Ti o nosso espírito nessa noite. Que esse seja um momento, Pai, de entrega, Senhor. Que esse seja um momento de dobrar o coração, Pai. Que esse seja um momento de dobrar a serviço. Que esse seja um momento de dobrar o orgulho, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai, no Teu nome. Eu sei que o Senhor pode sarar todas as feridas e para Ti não há impossível, Deus. Não há área da nossa vida que o Senhor não possa mudar, que o Senhor não possa restaurar. Eu creio nisso, Jesus. É para isso que eu prego o Evangelho, Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E eu creio, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero orar neste momento pelos dizimistas, pelos ofertantes. Amém? Quero orar por você também que daqui a pouco está passando por alguma dificuldade financeira, algum problema. Amém, irmãos? Dobre seus joelhos, se for possível, se você quiser. Amém? Mas vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, primeiramente por cada dizimista, cada ofertante da Tua obra, Senhor. Aqueles que têm primeiramente Te obedecido, Senhor. Entendido, Pai, que através das ofertas, dos dízimos, Pai, nós também Te adoramos, Deus. Nós também Te glorificamos com aquilo que nós temos. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada irmão grandemente, Pai.
Supre as necessidades, Pai. Que primeiramente eles possam ter confiança em Ti, Jesus. Confiança em Ti. Que em Ti está a estabilidade, Senhor. Não no dinheiro, não nas finanças, não nos bens, mas em Ti. Que essa segurança, Pai, inunde os corações. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor providencie, Pai, para quem está precisando, Pai. Aquele que está com falta nesses dias, Pai. Que o Senhor providencie. Nós oramos a Ti. Nós Te pedimos, Pai. Nós Te pedimos também que o Senhor aceite primeiramente o nosso coração. É tudo que nós temos, Pai. É tudo que nós somos. Em nome de Jesus. Eu oro por cada irmão, Pai, que está ouvindo essa live ou que vai ouvir, Senhor, em algum momento. Está passando por alguma dificuldade, Pai. Manifesta a Tua glória, Senhor, em cada lar. Em cada família, em nome de Jesus, ó Pai. Manifesta a Tua glória, Senhor. Manifesta que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Que o Senhor governa todas as coisas, Pai. Todos os governos deste mundo Te obedecem, Deus. Nada do que está sendo feito nessa terra foge do Teu controle, Pai. Em nome de Jesus, que possamos entender isso, Pai. Assim eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero tentar cantar mais uma canção. Dessa vez, não que as outras não sejam, mas um pouco mais alegre. Se você conseguir, bata a palma aí nessa casa. Se você conhece, cante junto. Eu vou tentar cantar, irmãos. Minha voz está falhando bastante. Amém? Mas se você conhece, cante comigo. Eu estava distante. Seu amor nos aproximou. Sua graça constante, uma ponte entre nós edificou. E o que nos separava no passado ficou. E o véu que nos separava do alto a baixo rasgou. Não tenho para onde ir. Só tuas palavras trazem vida, me aproximam da cruz, porque todo dia algo em mim tem que morrer. Eu não tenho para onde ir. Só tuas palavras trazem vida, me aproximam da cruz, porque todo dia algo em mim tem que morrer. Amém, irmãos? Deixa eu largar meu violão aqui. Tem que sobrar voz para mensagem, né? Senão... Amém, irmãos? Nesses dias, não só nesses dias, né, irmãos? Mas é algo que tem vindo à tona muito nesses dias, né? A falta que faz a igreja, né? A falta que faz um ministério de louvor, a falta que faz os músicos, né? Alguém que toque, cante junto, né, irmãos? E quando nós estamos na igreja, essas tarefas elas são divididas, né? E isso só nos mostra, irmãos, o quanto nós temos necessidade do corpo de Cristo, né? Em que cada um contribui com os seus talentos, né? Com as suas capacidades. E assim, como um corpo, né? Assim bem ajustados, como Paulo diz, nós vamos seguindo em frente. Quem não está com saudade da igreja, irmãos, nunca foi igreja. Porque eu creio eu, né? Acho que é meio que óbvio pensar dessa forma. Uma pessoa que perde uma perna, por exemplo, ela sente falta da sua perna, né? Ela sente... Eu estava conversando com um homem, ele sempre não, ele parou um tempo lá na frente da igreja. E quando nós chegávamos lá, ele estava lá. E até eu e o Nicolas, o Taylor, conversamos com ele. E eu sempre encontro ele nos semáforos, né, pedindo dinheiro, que ele está tentando uma prótese. E eu creio que ele sente falta da sua perna, é óbvio,
né? Algumas pessoas chegam a dizer que depois da amputação ainda sentem como se o membro estivesse ali, né? Sentem como se não tivessem, como se lembrasse que não existe mais, né? Sentem ali, sei lá, uma fisgada, alguma coisa assim. Claro que é coisa da mente, né? Mas eu creio que as pessoas sentem falta dos seus membros, né? E a igreja é assim. Quem não está com falta da igreja nesses dias, irmãos, é porque nunca foi corpo, né? É porque nunca foi igreja. Quem nunca foi igreja, nunca foi de Deus. Infelizmente. Né? Infelizmente. A igreja faz falta, irmãos. A união faz falta. Né? Nós não podemos cair na tentação de pensar que vai ter um lugarzinho para nós lá no céu, né? Particular, né? E que a gente vai se isolar, cada um na sua bolha, né? Sem depender um dos outros. Aliás, o assunto de hoje, irmãos, diz muito a respeito disso, né? Eu quero falar sobre orgulho. Muitas vezes, a nossa independência do próximo é só mais um pecado derivado do orgulho. A nossa capacidade de pensar que nós somos autossuficientes deriva do orgulho. Alguns estudiosos, irmãos, vão dizer que o orgulho é um dos principais agentes do pecado original. E eu quero mostrar isso para vocês, através das Escrituras, do como o orgulho influencia outros pecados na nossa vida. O quanto o orgulho é capaz de criar outros problemas maiores ainda. Foi por orgulho, obviamente, que, por exemplo, Satanás tentou ao Senhor Deus e foi expulso dos céus. E eu quero mostrar para vocês, irmãos, que o orgulho pode nos matar. Eu até coloquei ontem no Instagram, avisando a mensagem de hoje, né? E eu coloquei essa frase, né? O orgulho pode te matar, o orgulho vai te matar. E esse é muito sério, irmãos, é muito sério. Porque o orgulho pode ser a raiz de vários outros problemas que afetam diretamente a nossa vida espiritual, é claro, mas também os nossos relacionamentos, o nosso corpo, né? A nossa visão sobre nós mesmos, a nossa visão sobre Deus. Amém? Eu quero resumir um pouco desse assunto, irmãos. Eu provavelmente não vou terminar hoje. Amém? Mas eu vou até onde der. Mas eu quero resumir um pouco desse assunto à luz das Escrituras, para que a gente possa entender, irmãos. O orgulho é uma das principais características, irmãos, daquelas pessoas que dizem assim: eu estou bem, eu não preciso de médico. Jesus mesmo chegou a falar a respeito disso, irmãos. Eu creio que de forma irônica ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam. É óbvio, quando Jesus diz isso, irmãos, ele não está assumindo que exista alguém são. A gente entende, a Bíblia é para ser entendida no seu contexto, né? Ela é um livro completo, cheio. A gente entende num todo da Bíblia, irmãos, que não existe homem e mulher sã diante de Deus. Não exista quem não tenha problema, não exista quem não é doente diante de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 3 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Quem nasce à semelhança de Adão herda o pecado de Adão por natureza. Todos pecaram. Né? Então, essa frase de Jesus, eu não vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? Ele não está assumindo que exista alguém que não precise. Ele está sendo, ao meu ver, irônico. Ele está dizendo, tem pessoas que dizem que estão bem sem estar. Tem pessoas que dizem que não precisam de médico. Né? Tem pessoas que dizem isso. Eu não preciso de médico. Eu não preciso tomar um remédio. Porque eu não tenho nada, não tenho problema nenhum. Né? E por mais que esteja à tona, por mais que todos estejam vendo, até mesmo a própria pessoa, ela consegue não admitir. Por causa do orgulho. Não à toa, o orgulho, irmãos, tem a capacidade de matar o orgulhoso. Não só espiritualmente, irmãos. Não só por dentro, mas até mesmo por fora. Eu gostaria de te lembrar de uma história. Que é a história de Naamã.
Abra comigo em 2 Reis, irmãos, no capítulo 5. 2 Reis 5. A partir do verso 10, irmãos. A história de Naamã nós conhecemos. Então eu quero ler resumidamente. Para te mostrar, irmãos, o quanto o orgulho pode nos matar, não só por fora, mas também por dentro. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Irmãos, eu estou lendo errado, desculpa. Eu queria ler a partir do 10. É que eu passei sem querer para baixo aqui no meu esboço. Vamos ler a partir do 10, desculpa. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e o restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora irritado. Nós sabemos a doença de Naamã, ele tinha lepra, irmãos. Nós sabemos muito bem essa história. Mas com essa atitude, irmãos, ele mostra que o orgulho era um problema além do exterior. Era um problema interno. E o que é engraçado aqui, irmãos, que ele já tinha de certa forma vencido o orgulho. No começo do capítulo 5, a Bíblia diz que ele está em sua casa ainda. No seu lugar, em Damasco, na sua cidade. E ele ouve uma empregada falando a respeito de Eliseu. E ele já tinha vencido aquele orgulho. Ele poderia ter simplesmente ignorado a empregada ao dizer: vai lá para Israel e se encontra com o profeta que ele pode te curar. Ele venceu aquela diferença social entre eles. Era uma jovem, era uma empregada, provavelmente uma escrava. Ele venceu aquela barreira, ele já tinha cedido com relação ao orgulho. E ele ouviu essa menina. E ele foi até o profeta. E quando ele chega lá, irmãos, quando ele chega lá, ele ouve de Eliseu, ele chegou pensando, irmãos, que Eliseu faria algo diferente. Quem sabe desse uma cambalhota, ou saísse gritando, e tocando nele, enfim. Eliseu apenas disse: vai e se banhe no Rio Jordão. E ele fica indignado. Então, a gente consegue perceber, irmãos, nesse texto aqui, que Naamã está lidando com isso. Ele era um general de guerra. Ele comandava um exército. Ele era alguém de posse. Ele era alguém bem visto pela sociedade. E ele está lutando contra isso. Ele está lutando contra o seu orgulho. Ele não consegue admitir que ele fez uma viagem para ir até Israel, para ir falar com o profeta nem sai da sua tenda para falar com ele, apenas manda provavelmente um mensageiro aqui para dizer para Naamã: olha, vai no Jordão e lave-se, foi o que ele falou. E ele sai indignado. Ele está lutando com isso, ele acabou cedendo. Isso nos mostra, irmãos, que a nossa luta contra o orgulho é constante. Nós precisamos matar esse pecado antes que ele nos mate. Continuando o texto, irmãos, a partir do 13, que era o texto que nós estávamos lendo antes. Então Naamã foi embora, irmãos? Indignado, com raiva, brabo com o profeta. E olha o que acontece no meio do caminho. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou. Olha só, desceu e mergulhou. É como se pensasse assim: ele está se dobrando. Ele desceu e mergulhou. Ele está cedendo a isso. Desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão. Não era apenas uma só, irmãos. Eram 7 vezes. Descendo e mergulhando. 7 vezes. Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança. E ficou limpa. Repare aqui, irmãos, que ele está no meio do caminho. Ele está indo para casa com a doença ainda.
Ele está indo para casa com uma doença. E um dos seus subordinados, irmãos, teve que intervir novamente. Porque ele estava se deixando vencer pelo orgulho. Era algo simples que o profeta tinha dito. E ele estava disposto, irmãos, olha só. Ele estava disposto a fazer algo maior ainda. Se o profeta tivesse pedido dinheiro, tivesse pedido bens, né? Se o profeta tivesse pedido coisas financeiras gigantescas, né? Se ele tivesse pedido uma casa, que ele construísse uma casa gigante para o profeta, provavelmente Naamã teria feito, irmãos. Mas como era algo simples, o orgulho mexe com isso, irmãos. Nós pensamos muitas vezes que precisamos desprender de grandes coisas, fazer alguma coisa, né? Mostrar que nós somos capazes de colocar força, empenho, e você vai entender onde eu quero chegar. O orgulho, irmãos, tem a capacidade, irmãos, e até com certa facilidade, de te fazer negar algo muito importante. E é aqui que eu quero chegar. O orgulho tem essa capacidade, meu irmão, e até com uma certa facilidade, de te fazer negar, de te fazer negligenciar, de te fazer ter pouco caso, fazer pouco caso de algo muito importante. Como eu disse alguns minutos atrás, Paulo diz em Romanos capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Destituídos, algumas traduções, destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, irmãos, significa que todos precisam de um Salvador. Todos precisam de salvação. E o orgulho, irmãos, tem essa capacidade de fazer negar a necessidade que você tem de um Salvador. De fazer negar a necessidade que você tem de salvação. O orgulho, diante disso, irmãos, tem a capacidade de te fazer pensar que às suas custas, que baseado nas suas forças, você pode salvar a si mesmo. Que baseado na sua força, você pode fazer o que você quiser. O que está mais na moda hoje em dia, irmãos, inclusive, foi feita uma pesquisa de mercado aqui no Brasil a respeito dos livros. O que mais se vende, irmãos, hoje no mundo são livros de autoajuda. São livros que são chamados livros de coaching, dizendo que há dentro de você uma força e que você pode usar isso para vencer todas as barreiras. Quem nunca ouviu isso, né, irmãos? Quem nunca ouviu isso dentro de uma igreja? De que você pode fazer e acontecer. Quem nunca cantou, quem te viu passar na prova, não te ajudou. Quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar na plateia, você vai estar no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem nunca ouviu essas coisas? Irmãos? O orgulho tem essa capacidade. Mesmo sendo um pecado terrível, irmãos, e comum, né? Todos nós temos um pouco ou muito de orgulho e precisamos lutar contra isso. Muitas vezes, irmãos, o orgulho é difícil de diagnosticar. É difícil de encontrá-lo. E a pergunta que fica então disso tudo, irmãos, que agora sim vou começar a mensagem. Como detectar o orgulho? Como fazer um diagnóstico disso? Como qualquer doença, irmãos, a gente encontra um diagnóstico para ela, os médicos encontram através dos sintomas, né? É algo muito comum hoje em dia, né? Nós estamos vivendo dias em que as pessoas nunca estiveram tão atentas aos sintomas, né? E é assim que nós precisamos para entender, irmãos, como lidar com isso. Então eu quero tratar de alguns sintomas do orgulho, irmãos, né? Quem sabe você tem algum desses sintomas e não está conseguindo admitir ou lutar contra ele. Amém? O primeiro sintoma, então, irmãos, o orgulho afeta, irmãos, a nossa capacidade de detectar falhas. O orgulho afeta o nosso detector de falhas, irmãos. O momento em que nós estamos diante de um espelho e vemos que nós estamos errando, estamos faltando em alguma situação.
O orgulho afeta o nosso detector de falhas. Por quê, irmãos? Porque o orgulho tem a capacidade de embelezar os erros. O orgulho, irmãos, tem a capacidade de embelezar, de maquiar o mal que há em nós. O orgulho tem a capacidade, irmãos, de tornar algo que é consideravelmente ruim em nós algo positivo, né? O orgulho tem a capacidade de fazer, muitas vezes, irmãos, que nós digamos assim: ah, mas eu sou assim, eu sou assado, essa é a minha personalidade. Eu sempre fui assim, eu sempre vou ser assim. O orgulho tem essa capacidade, irmãos. Ele nos prejudica na hora de detectar falhas, na hora de detectar os nossos erros, irmãos, fazendo com que as nossas falhas sejam ignoradas, sejam negligenciadas por nós mesmos. E aqui eu nem estou dizendo com relação aos outros, irmãos. Muitas vezes as pessoas que estão externamente conseguem perceber em nós falhas, erros, né? Mas eu estou falando aqui, irmãos, do nosso diagnóstico. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23, que ele começa a falar da ceia, irmãos. No meio do texto, lá pelo 25, 26, não lembro? Ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Ele está chamando todas as pessoas, irmãos, no momento da ceia, a fazer um diagnóstico. Agora me diz uma coisa: como que o orgulhoso vai chegar diante de Deus e reconhecer falhas se ele está com a sua capacidade de detectar essas falhas prejudicada por causa do orgulho? E o problema grande nisso tudo, irmãos, é que quanto mais a gente ignora, quanto mais a gente negligencia essas falhas, maiores elas ficam. E elas nos afundam. Mas você pode perguntar como que o orgulho faz isso? Pelo simples fato, irmãos, de que do orgulho pode derivar outros pecados. Como eu disse no início, o orgulho pode ser uma raiz, irmãos, de onde outros pecados podem crescer na sua vida. Eu gostaria de ler o texto de Romanos capítulo 1, irmãos, verso 26 com vocês. Romanos 1, 26. Preste atenção no texto, irmãos. Se você tem o texto aí junto com você, leia junto. Amém? É um texto difícil. Verso 26, Romanos 1, 26. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com as mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Repita isso comigo, irmãos. Uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens em decorrência desse pecado. Sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. O que está acontecendo aqui, irmãos? Quem não sabe, irmãos, a carta de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, a igreja de Roma, é como se fosse um atestado do Evangelho, irmãos. É como se fosse a constituição do Evangelho. E ele está dando aqui a má notícia de que todos nós somos pecadores e precisamos do Evangelho de Cristo. Precisamos do sacrifício de Cristo. E ele está citando alguns problemas, irmãos, ocasionados pelo pecado. E aqui ele está falando de questões sexuais, né, como você pode perceber. Ele está tratando aqui do homossexualismo, que é um pecado. Amém? Né, ele está tratando do homossexualismo. Então, ao descrever aqui, irmãos, esse pecado da homossexualidade, e aqui eu quero que você entenda uma coisa. Eu já falei isso lá na igreja algumas vezes. Irmãos, o pecado da homossexualidade ele pode até ter consequências diferentes. Mas ele não difere dos pecados da heterossexualidade. Amém? Uma pessoa que se relaciona com alguém do mesmo sexo não está pecando mais do que alguém que se relaciona muitas e muitas vezes com alguém de outro sexo de forma normal sem estar num casamento. Então é preciso entender isso. Mas Paulo está falando aqui então dessa questão sexual. E quando ele diz, irmãos, ali que os homens se voltaram para si mesmos, as mulheres se voltaram para si mesmas. Né? Paulo diz, os homens e mulheres se voltaram para si mesmos, uns pelos outros. Por isso que eu mandei você repetir, desejando uns aos outros. Né, irmãos? O que ele está falando, irmãos? Que as pessoas
estavam procurando, nas relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, estavam procurando se encontrar no outro. Quando na verdade, irmãos, Deus tinha feito essas pessoas, o homem, para se relacionar com alguém do sexo oposto, que é a mulher. Para se encontrar no outro. Eles estavam fazendo isso. Ao invés de tentar se completar no outro. Deus tinha criado homem e mulher, irmãos, para que eles tivessem relações sexuais, né? O homem com a mulher com o homem, porque eles se complementavam, eles se completavam. Mas Paulo está citando aqui esse pecado, essa imoralidade sexual, que é a homossexualidade. Ele está dizendo, as pessoas que faziam isso desejavam uns aos outros, tentando se encontrar uns nos outros, desejando na verdade a si mesmo. O fato do homem procurar em outro homem alguém semelhante é porque ele está desejando a si mesmo. Isso é muito sério. Olha o que Paulo diz, irmãos, em Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3. A partir do verso 1 ele diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Olha só. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus. Desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Essa frase, irmãos, as pessoas amarão a si mesmas, é a definição do orgulho. Casa com o texto de Romanos. Estão desejando uns aos outros, né? Pessoas do mesmo sexo, porque estão tentando se encontrar uns nos outros. Estão tentando se ver uns nos outros. É quase que um narcisismo, irmãos. Porque são amantes de si mesmos. O orgulhoso, irmãos, é alguém que ama a si mesmo acima de tudo. O orgulhoso ama a si mesmo acima de tudo, irmãos. E se ele se ama acima de tudo, é sinal que ele vai menosprezar a Deus e ao seu próximo. Você pode ter certeza, irmãos. Enquanto o orgulhoso ama a si mesmo acima de tudo, ele menospreza e rebaixa o outro. Não à toa, irmãos. Está tão na moda hoje em dia a autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Quem sabe você já disse isso. Quem sabe você já ouviu alguém falando isso. Eu não preciso de ninguém. Eu faço e aconteço. Porque eu não preciso do outro. Esses são sintomas do orgulho, irmãos. Ao passo que você começa a amar muito si mesmo. Começa a se colocar num pedestal acima de todas as pessoas. Enquanto menospreza e pisa no próximo. Essa é a definição bíblica por orgulho, irmãos. Amar a si mesmo. Paulo está dizendo, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. Os homens amarão a si mesmos acima de qualquer coisa. Como eu disse, irmãos, no texto de Paulo aos Romanos, em que ele trata do pecado da homossexualidade, é basicamente isso que ele está dizendo, irmãos. Um homem foi capaz de amar tanto a si mesmo que ele foi tentar encontrar prazer em alguém do mesmo sexo. Porque ele vê semelhança. Quando na verdade lá em Gênesis 1:27 a Bíblia diz, Deus criou macho e fêmea. Para que eles se completassem. Eu sempre falo, irmãos, Deus criou o homem. Você pode ver no texto de Gênesis. E ele olhou aquilo e ele viu que o homem estava só. E ele disse, eu vou criar uma parceira para ele. Alguém que complementasse a vida dele, o ministério dele, aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Para que os dois se completassem, para que os dois fossem parceiros idôneos. Ele tira a mulher do lado, não da frente. Ele tira do lado. Para que eles andassem juntos, para que eles se completassem. O amante de si mesmo, irmãos, é aquele que está tentando rebaixar o outro enquanto sobe. O orgulhoso, irmãos, tem dificuldade de detectar falhas. Por quê, irmãos? Porque para detectar falhas você precisa se arrepender delas.
Não adianta só detectá-las. E o arrependimento, irmãos, exige 3 coisas, basicamente. Primeiro é entender que há necessidade de se arrepender. Depois reconhecer o pecado. E depois confessá-lo. Como que um orgulhoso vai fazer isso, irmãos? Como que um orgulhoso vai se rebaixar como Naamã? Mergulhar, descer. E você precisa entender aqui, irmãos, que esse é o oposto do que Jesus fez na cruz. Hoje mesmo, eu até não ia citar esse texto. Não estava no meu esboço aqui. Mas hoje mesmo nós estávamos escutando a música Galileu lá no... Eu e João. E quando o Fernandinho cita Filipenses capítulo 2, ele não julgou ser igual a Deus algo que ele devesse se apegar, mas ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, ele se rebaixou. É o oposto do que o orgulhoso faz. Jesus não amou a si mesmo, irmãos, acima de nós. Jesus não amou a si mesmo acima do próprio Deus. Não, ele se rebaixou. Ele se fez servo. E o orgulhoso faz o contrário, irmãos. Ele ama tanto a si mesmo que ele não consegue se humilhar diante de Deus. Que dirá diante do próximo, irmãos. O orgulhoso tem dificuldade de detectar a falha na sua vida. Ele não vai buscar arrependimento, porque para se arrepender ele precisa reconhecer o pecado e ele precisa confessar. E isso significa que ele precisa se humilhar diante de Deus. E se ele não faz isso nem para Deus, irmãos, como ele vai fazer para o próximo? Como que ele vai pedir perdão para o próximo? Já parou para pensar nisso? É ou não é normal isso, irmãos? É ou não é comum a todos nós? A dificuldade que as pessoas têm muitas vezes, irmãos, em procurar o perdão quando é necessário, é porque elas amam tanto a si mesmas. O orgulho achata o nosso ego. Na verdade, não, o orgulho aumenta o nosso ego. O orgulho nos coloca acima do próximo. O orgulho diz para nós mesmos que nós somos melhores, de que nós estamos certos. Mesmo quando o que nós fizemos é absurdo, o orgulho diz, não, é fulano que tem que se dobrar. Ou pior, é Deus que tem que se dobrar. E essa dificuldade de detectar falhas, irmãos, nos faz rejeitar a salvação. Nos faz rejeitar a cura. Deixa eu ver a hora aqui, irmãos. Talvez, irmãos, e aqui eu vou encerrar. Talvez nesse exato momento, irmãos, você está ouvindo tudo isso. Você está ouvindo tudo isso que eu falei a respeito do orgulho. Você está ouvindo os sintomas. Você está ouvindo os exemplos que eu citei. E você está dizendo, fulano de tal precisava ouvir tanto isso. Ou você está do lado do seu esposo, da sua esposa. Né? A Brenda está jogada aqui do meu lado. E talvez você está dizendo assim, tomara que eu esteja prestando atenção, né? Ou você está ouvindo tudo que eu estou dizendo e os textos que eu estou lendo está dizendo no fundo do seu coração, é verdade, Senhor. Vai falando, vai revelando. Essa é a dificuldade que nós temos de detectar falhas, irmãos. O orgulho faz isso conosco. O orgulho afeta o nosso detector de falhas. Talvez você está pensando assim, irmãos, a respeito das pessoas, é porque há um tapete no seu coração. Há um tapete no seu coração. E toda vez que tem muita sujeira, ao invés de se dobrar, ao invés de descer e mergulhar como Naamã, ao invés de tomar a atitude que foi a atitude de Cristo, de diminuir, de se esvaziar, de se rebaixar, de se fazer servo, talvez você esteja varrendo para debaixo desse tapete essa sujeira toda. E isso cada vez mais prejudica o seu detector de falhas. Até o momento, irmãos, em que você vai ficar tão encismado, meu Deus, palavra difícil. Você vai ficar tão orgulhoso, tão amante de si mesmo. Jonathan Edwards, irmãos,
ele escreve e fala a respeito do orgulho. E ele diz assim: o cristão humilde, tem tanto a fazer em sua própria casa e vê tanto mal em si mesmo que não está apto a se ocupar muito com outros corações. Olha isso, irmãos. Jonathan Edwards, desculpa. Um dos maiores pregadores da história, irmãos. Ao falar do orgulho, ele diz isso. O humilde está tão preocupado com a sua casa. Está tão preocupado, irmãos, com o seu coração. Diferente de Ezequias. Você sabe, eu já expliquei esse texto de Ezequias para vocês. O profeta Isaías chega a Ezequias e diz: põe tua casa em ordem, você vai morrer. Ele vira para um lado, chora, pede misericórdia, Deus cura ele, dá mais 15 anos de vida. Mas ele não colocou a casa em ordem. Ele viveu 15 anos muito bem, mas ele não colocou a casa em ordem. O coração do humilde, irmãos, do cristão humilde, está tão preocupado com si mesmo, em mudar o que está errado aqui dentro, em limpar a sujeira que está no tapete do coração, que ele não vai ficar caçando no outro problema. Ele não vai ficar se preocupando. O que o fulano, será que ele está ouvindo? Será que ele está prestando atenção nisso? Ou olhando para o lado dizendo, está ouvindo? O coração humilde, irmãos, toma a atitude de Jesus Cristo. Assumir a forma de servo, se esvaziar. Esse é o primeiro sintoma, irmãos. Domingo que vem eu vou pregar o segundo, que é uma decorrência desse primeiro. O orgulhoso, irmãos, pensa ser melhor do que Deus. Esse é o segundo sintoma. O orgulhoso pensa ser melhor do que Deus. Isso nós vamos deixar para a semana que vem. Mas eu gostaria de orar com você, irmãos. Que você possa assumir essa posição, irmãos, de humildade como a de Cristo. O assunto do orgulho, irmãos, ele é bem complexo, né? E eu resumi aqui em alguns textos e algumas questões para tentar fazer um resumo realmente. E o contrário do orgulhoso é o humilde, né, irmãos? E a humildade é um assunto muito importante na Bíblia. Porque a gente pode também, irmãos, ao tentar combater o orgulho, eu vou tentar falar disso um pouco mais para frente, se der tempo. Porque a princípio nós queremos voltar semana que vem aos cultos na igreja. Mas enfim. Mas muitas vezes, irmãos, a gente cultiva dentro de nós uma falsa humildade. Isso pode ser tão perigoso contra o orgulho, irmãos. Uma falsa humildade. E eu cito um exemplo, o caso de Pedro, em que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e ele diz assim: não, Senhor, você não vai fazer isso para mim. Eu é que devia estar lavando seus pés, e não o contrário. E o texto não fala, mas eu creio que Jesus deve ter olhado para ele e pensado: então por que você não lavou? Então por que você não se dobrou? Por que você não assumiu uma forma de servo da casa, em que era muito comum na época? O servo colocava uma toalha, amarrava na sua cintura e saía com uma bacia de água lavar os pés dos convidados. Mas Pedro não quis isso. Pedro se sentia superior, mas a sua humildade era falsa. Jesus estava diante dele querendo lavar os seus pés, mostrando como ele deveria servir. Mas ele olha para Jesus e diz: não, Senhor, você não vai fazer isso. É falsa humildade. E Jesus diz para ele: olha, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque eu estou indo em direção à cruz, Pedro. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas eu vou para o meu Pai. E Jesus já tinha dito a ele: Pedro, sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A intenção de Jesus é que Pedro estivesse preparado para continuar a igreja. Mas Pedro não queria lavar os pés. Pedro não queria servir. Esse mesmo Pedro, antes da crucificação, disse: Senhor, eu vou com você até a morte.
Jesus disse: Pedro, nessa noite mesmo, você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Orgulho, mas também falsa humildade. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos reconhecer isso. Pedro só foi aprender mais para frente, quando Jesus foi ao encontro dele no mar, onde ele tinha voltado à sua vida pregressa. Ele estava pescando com outros homens. E novamente ele não estava tendo sucesso, ele não estava pegando nenhum peixe. Porque não era esse o propósito. Ele tinha se desviado. E Jesus foi ao encontro dele. E nós sabemos, irmãos, que um dia, João capítulo 21 fala disso. Jesus disse para Pedro, depois da restauração de Pedro, ele diz: Pedro, um dia vão te pegar. Você vai abrir os 2 braços. E você vai entender. E você vai sim, então, um dia, morrer por mim. Nós sabemos, irmãos, a história nos conta, que depois disso tudo, Pedro entendeu. E no momento da sua morte, a tradição nos diz que ele ia ser crucificado com os braços abertos. E no momento da crucificação ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E ele foi crucificado então de cabeça para baixo. Mas antes, ele ainda estava lidando com orgulho. Nós precisamos deixar, irmãos, que isso saia de nós. E os resquícios precisam ser tirados, limpados. Nós precisamos disso. Isso vai moldar, irmãos, o nosso relacionamento primeiramente com Deus. Como eu disse, o segundo sintoma na semana que vem, irmãos, é que o orgulhoso pensa ser melhor do que Deus. O orgulhoso pensa que está acima de Deus, que está acima do bem e do mal, como aconteceu no jardim. E o resultado do jardim, irmãos, nos afeta até hoje. Ou afeta a humanidade até hoje. Hoje não nos afeta mais, porque Jesus Cristo nos salvou. Então eu gostaria de orar com você. Nós temos pedido de oração, irmãos. Gostaria que você me ajudasse orando. Deixa eu ler aqui o pedido, para mim não esquecer de ninguém. Amém? Pedi de oração pelo Jean, sobrinho da Dona Lourdes, que ele está mal por conta do Covid, irmãos, e vai ser entubado. Amém? A gente sabe, irmãos, que essa situação da intubação, assim, as estatísticas, né? Elas são bem contrárias, né, irmãos? Mas para o nosso Deus nada é impossível. Para o nosso Deus, irmãos, quando Ele decide transformar, mudar a vida de alguém. E nós sempre devemos orar nesse sentido, irmãos, para que Deus cure, para que Deus restaure. Mas também, irmãos, que o milagre possa transcorrer de tal forma, meu irmão, ao ponto de que essas pessoas possam encontrar a salvação. Para que essa mudança de vida, irmãos, né, essa transformação, essa cura, possa transcorrer para a salvação. Porque é o que realmente importa. Né? Como cantou o irmão Lázaro, né, e hoje ele está na glória, eu vou subir. É tudo que importa. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Né? É isso que realmente importa, irmãos. Porque tudo aqui é passageiro. Amém? Vamos orar pelo Darcy também, irmãos, que está com uma doença. Amém? Que está com algum problema, está com um problema de saúde. Gostaria que você orasse, irmãos, por essas 2 pessoas. Com fé, irmãos. Amém? Com fé. Peça ao Senhor Deus. Né? Jesus mesmo diz: pedir e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Nós precisamos orar, irmãos, interceder por essas pessoas, em nome de Jesus. E ore também, irmãos, por tudo aquilo que nós falamos aqui agora. Amém? Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza de que essa mensagem, irmãos, ela tem um propósito específico. Porque eu até estava conversando com umas pessoas nesse final de semana. Irmãos, esses dias, eu até falei aqui na live, esses dias, irmãos, e tudo que nós estamos vivendo,
tem afetado as pessoas, irmãos, grandemente. A mente, o coração, as emoções, os sentimentos. Eu tenho visto vídeos, irmãos, até essa semana, irmãos, de filhos enterrando, cavando a cova da mãe, né? Eles cavando o buraco, irmãos, porque não tinha coveiro, não, enfim. E o quanto isso vai afetar no futuro, irmãos, só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Quantas pessoas que estão perdendo tudo. Essa semana passada, irmãos, tinha um pai no mercado com uma criança no colo, gritando no meio do mercado, pedindo ajuda porque ele não tinha como dar comida para seu filho. Por causa da situação. Então, irmãos, nós precisamos orar. Esse momento, irmãos, é um momento que você precisa estar em oração. Mesmo que você não esteja o dia inteiro de joelho, mas que o seu coração esteja conectado com o Senhor e pensando nas coisas do alto. Amém? Então vamos orar pelo Jean, irmãos, e pelo Darcy. Senhor Deus e Pai, neste momento, Deus, nós nos unimos em oração, Pai. Nós clamamos pelo Teu sangue, Jesus, que sara todas as feridas, Pai. O Senhor é o único que pode decretar, Espírito Santo de Deus, restauração do organismo. Em nome de Jesus, Pai. A ciência pode não explicar as situações, Pai. Não explicar as probabilidades. Mas o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Quando o Senhor ordena, Pai. Quando o Senhor ordena, em nome de Jesus, nós cremos nisso. Porque o Senhor tem o controle. O Senhor criou. Nós somos suas criaturas, Pai. O Senhor tem controle sobre o nosso corpo. Em nome de Jesus, nós cremos nisso, Pai. E eu te peço, visita o Jean nesse momento, Pai. Nessa intubação, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado na vida dele, ó Pai. Que haja restauração. Que os médicos possam olhar para a situação e dizer, realmente isso aqui foi um milagre. E que esse milagre, Senhor, tua palavra mesmo diz, o Senhor mesmo disse, os sinais acompanhariam os que creem. E nós cremos em teu nome, Senhor. E nós intercedemos e oramos em nome de Jesus. Reverte esse quadro para que o teu nome seja glorificado, Pai. Para que haja salvação na vida do Jean. Que ele possa reconhecer, Espírito Santo de Deus. Que ele possa se dobrar a ti em nome de Jesus. Pelo que o Senhor vai fazer na vida dele. Nós cremos, Pai. Nós oramos também pelo Darcy, Senhor, por essa situação difícil que ele está passando. Em nome de Jesus, Pai, que o teu bálsamo, que o teu Espírito Santo neste momento, Pai, como um aroma suave, Senhor, em nome de Jesus, como um remédio que sara as feridas, em nome de Jesus. Nós cremos nisso, Pai. O Senhor levou sobre si, Pai. Quando nós colocamos o nosso coração diante de ti, Pai, o Senhor leva sobre si as nossas dores. Em nome de Jesus, que ele possa ver a restauração, Pai. Que o Darcy, a sua casa, a sua família possam ver isso, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e clamamos a Ti, Pai. Intercedemos como igreja. Tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus, Pai. Que a Tua vontade seja feita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Teu sangue, Pai, promova a restauração, cura, Pai. Em nome de Jesus. E nós te pedimos, traga paz a essas famílias, Pai. Nessas duas situações. A paz que excede todo entendimento. O príncipe da paz. Em nome de Jesus. Que os corações possam estar tranquilos, Pai. Descansados em Ti. Em nome de Jesus. Que não haja reflexos, ó Deus. Além da situação física, Pai. Que não haja reflexo na família. Espiritual, Senhor. Emocional. Em nome de Jesus, mas que eles possam ser sarados por Ti. Eu creio nisso, Pai. Eu oro também, Senhor, com relação à nossa mensagem neste momento. Quebra a nossa cerviz, ó Deus. Se for necessário, Senhor, em nome de Jesus, nos faz dobrarmos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aonde há situações em que nós precisamos mudar, Senhor. Em que nós precisamos tirar a sujeira debaixo do tapete do coração, Pai. E atentar para aquilo que está de errado em nós, Pai. Com aquilo que é necessário mudança, Pai.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua palavra diz, Pai, que o teu propósito é nos fazer semelhantes a Cristo, Pai, e nos levar de glória em glória à imagem do teu Filho amado. Em nome de Jesus, Pai, que a cada dia o nosso coração seja transformado de tal forma, Pai, que possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Assim eu te peço e eu te agradeço por cada vida, Pai, que está nessa live. Quem ainda vai ouvir, Senhor, essa mensagem, os louvores, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre nós, sobre a nossa casa, Pai, sobre a nossa família, Jesus. Eu te peço, Pai, eu te peço como um filho, Pai, reunido com os teus outros filhos. Nós te pedimos, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Atenta para a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Acho que é isso, né? 9 horas. Deus abençoe vocês, irmãos. Amém? Essa semana, então, terça-feira, a nossa live aqui às 21. É 21 que nós temos feito? Às 9 horas da noite. Amém? Terça-feira. Quinta-feira, irmãos, nós vamos fazer culto pelas lives ainda, porque ainda há restrição de horário. Amém? O horário, a restrição é até às 20 horas, né? Então, como igreja, nós vamos ser obedientes, irmãos. Obedientes. Amém? Enquanto ainda é possível ser obediente, né? E sem desobedecer a Deus, né? Porque é aquela questão, né? Importa obedecer ao Senhor do que aos homens. Mas por enquanto, na questão do bom senso, né? Da nossa responsabilidade como pessoas, como cidadãos, a gente vai levando dessa forma. Amém? Mas no domingo, irmãos, amém? Nós vamos retornar com os cultos presenciais. Tá bom? Domingo, 19 horas, irmãos. Eu vou fazer meia hora antes do normal, para que a gente possa encerrar às 8, às 20 horas. Amém? Vai ser ali louvor, palavra, oração, como nós sempre fazemos. Amém, irmãos? Normalmente os nossos cultos duram 1 hora e 10, mas a gente vai seguir aqui esse protocolo. Peço sempre todos de máscara, irmãos. Vamos com cuidado, com cautela, com responsabilidade. Amém? Domingo que vem, 19 horas, o nosso culto. A não ser que aconteça alguma outra coisa, né, irmãos? Que, enfim, você sabe que as situações dos decretos, enfim, tá bem complicado, né, irmãos? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, enfim. Mas por enquanto só há restrição de horários. Amém? E as igrejas estão operando normalmente com a capacidade reduzida, obviamente. Amém? Mas domingo que vem, 19 horas, nós te esperamos lá, irmãos. Amém? Todos vocês que estão ouvindo ou que vão ouvir ainda. Amém? Vocês são muito bem-vindos lá na nossa igreja, na nossa humilde residência. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa de vocês, a sua família. Você tem uma semana abençoada, irmãos. Creia que Deus vai te cuidar, vai guardar a sua vida. Seja responsável, cuide de si mesmo, cuide do próximo, irmãos. Em nome de Jesus, assim nós mostramos que nós somos cristãos, irmãos. Amar o próximo como a si mesmo, né? Cuide do outro. Seja responsável, não saia de forma desnecessária. Amém? Mas você que está trabalhando, irmãos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu trabalho, porque o seu trabalho é importante, é essencial. Amém? Por mais que hoje em dia, irmãos, as pessoas digam o que é ou não essencial, todo trabalho honesto é essencial. Amém? Então que Deus te abençoe, irmãos. Que Deus te abençoe e te guarde onde você estiver. Amém? Em nome de Jesus, irmãos, estou com fome. E a Brenda já está saindo aqui com o violão. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.